Olá, vamos falar sobre discos intervertebrais com os nossos alunos. É importante que eles visualizem como funciona a estrutura de um disco intervertebral que pode ocasionar aquela velha doença, a hérnia de disco, que é tão comum em muitos deles. O disco nada mais é do que um amortecedor. Eu costumo compará-lo a um babalu, aquele chiclete antigo que é redondinho, ele é bem redondinho, altinho e dentro tem um recheio gelatinoso. Se a gente fizesse uma rachadura nesse babalu, vazaria o conteúdo de dentro para fora. E a mesma coisa que acontece com o nosso disco. Quando a gente tem excesso de compressões de cima para baixo, excesso de torções, movimentações inadequadas ao longo da vida e a falta de fortalecimento nos músculos da região do core, principalmente nesses músculos que envolvem paravertebrais e abdominais, nós temos uma fraqueza e essa estrutura fica colapsada, ou seja, eu vou criando rachaduras, inicialmente são fissuras nesse anel fibroso que fica em torno do disco e internamente esse gel, esse líquido que é um gel, justamente um gel gelatinoso que fica dentro do disco, ele pode extravasar por essas rachaduras e quando ele extravasa, dependendo da região por onde ele escapa, pode pressionar uma terminação nervosa, gerando muitas dores. Em alguns casos é um procedimento até cirúrgico. Então, para a gente evitar, precisamos fortalecer bem a musculatura do core, entre paravertebrais e abdominais, e precisamos entender a importância de gerar espaço entre as vértebras, que são os ossos, porque esses discos que ficam no meio de uma vértebra e de outra precisam estar alongados, eles precisam ter espaço para evitarem excesso de compressões. Então vamos pensar novamente no efeito tração, pensar naquela postura que vai fazer com que a gente tenha uma sensação de alongar a nossa coluna vertebral como se fosse uma mola, permitindo assim um melhor encaixe, uma melhor adaptação dos discos intervertebrais. Também precisamos tomar cuidado com os movimentos à frente, porque quando a gente leva o tronco à frente, o centro de gravidade também é projetado para frente, aumentando mais a compressão que fica na região lombar, ou seja, colocando os nossos discos intervertebrais da lombar em risco, que é onde é a região que mais sofre de hérnias, de problemas relacionados à estrutura vertebral, seja uma hérnia de disco ou um escorregamento de vértebra, que também é bem comum em pessoas com mais idade. Então, sempre pensando em escorar a coluna quando a gente for inclinar a frente, apoiando na perna, apoiando em algum lugar, para evitar excesso de compressão nessa região. Procurem ajudar os idosos a enxergar a importância de tudo isso e consciência corporal acima de tudo. Lembrando do efeito tração, lembrando da nossa força aqui na região do abdômen, da contração do abdômen e escorando a coluna sempre que for necessário levar o corpo à frente.